vocês estão? Como é que estão passando esse momento de isolamento social? Não é esse o assunto, né, do vídeo, não é esse o assunto que a gente vai abordar hoje. Eu queria falar sobre um tema muito que faz parte do nosso cotidiano. Você já ouviu alguém falar assim, eu vou começar a fazer um exercício físico para emagrecer e tal, a pessoa tá naquele gás, naquela empolgação, 5 dias depois você encontra a pessoa, fulano, e aí, como é que tá as atividades físicas? Quem disse? Já parou de fazer. Você já viu aquela pessoa colocar o propósito que vai se organizar financeiramente, que não vai gastar mais, não vai mais ser influenciado pelas promoções e de repente chega o final do mês, olha lá o número da fatura. Você já viu aquela pessoa que fala, não, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou estar em todos os projetos da igreja e de repente, um mês depois, cadê o irmãozinho? Não está frequentando nem direito o culto. Essa situação é muito frequente nos nossos dias e ela tem nome, ela se chama inconstância. É a falta de persistência, a falta de insistência, né? São pessoas, né, que muitas vezes começam as coisas, empenham projetos, estabelecem metas, mas nunca conseguem chegar ao fim desse projeto. Nunca consegue de fato ter um sucesso na vida, nunca consegue de fato avançar, né, naquele projeto que ela impôs, né, que ela propôs a fazer. Então, muitas vezes, essa falta de constância na vida humana, no ser humano, e principalmente em relação à vida espiritual, acaba por afastar pessoas de Deus. E eu quero usar como exemplo a vida de Pedro. Nós vimos que Pedro era uma pessoa totalmente impulsiva, era uma pessoa totalmente variável, uma pessoa que variava de humor, uma pessoa que agia por impulso, uma pessoa que agia sem pensar, era uma pessoa que tinha fé, que tinha vontade de fazer as coisas, mas que não sabia se expressar direito, não havia uma constância na vida de Pedro, inclusive na sua forma de se expressar, na sua própria personalidade. E a gente vê ao decorrer do evangelho, Pedro, né, sempre ali disposto a ir à frente, a fazer mais, né, cortou a orelha de um soldado, a orelha essa que Jesus colocou de volta, ele andou pelas águas, naquele episódio em que os discípulos pensando que era um fantasma, e Pedro fala, não, se é o Senhor, então deixa eu ir até o Senhor. Chega lá no meio, o que vem? Inconstância, e ele começa a afundar ali, e pede por socorro, prontamente Jesus, né, o socorre, o estende a mão. Então, assim, quando Jesus falou para Pedro que Pedro iria negá-lo, que Pedro iria negar Jesus, Pedro, ele confrontou o próprio Cristo. Não, porque eu sou o cara, eu sou aquele que se precisar, eu vou morrer pelo Senhor, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas quando a gente avança um pouco mais nas Escrituras, nós vamos ver que quando Jesus estava preso, quando Jesus foi preso, Pedro já estava se afastando, né? E negou a Jesus durante 3 vezes. Então, Jesus olhou em um dado momento para ele e Pedro chorou amargamente. Então, Jesus é morto, é crucificado, ressurge ao 3º dia, mas Pedro já havia desistido dessa conversa de pescar homens, ele já tinha se conformado em simplesmente ser pescador de peixes. Porque Pedro, talvez, ele pensava, como muitas vezes nós pensamos, que a ótica de Deus é como a ótica humana. Porque na ótica humana é assim, falhou comigo, errou comigo, me abandonou no momento que eu precisava, não serve mais. Né? A gente despreza. Muitas vezes nós afastamos de pessoas porque errou conosco, porque falou algo que nos entristeceu, nos magoou. E Pedro pegou a redinha dele, juntamente com os demais discípulos, e foi pescar novamente. Ele foi voltar a fazer aquilo que ele fazia antes do encontro com Jesus. Era como se Pedro dissesse, acabou, Jesus morreu, eu não sirvo mais essa conversa, isso foi coisa da minha cabeça, em que pé eu estava, em que pensamento eu estava em fazer isso, em deixar minhas coisas para seguir, que nada, eu se conformou em ser apenas um pescador de homens. Então a gente vê aí a inconstância na vida de Pedro.
A gente vê essa... E muitas pessoas, elas pensam que é ser evangélico, ser cristão, ser parecido com Cristo, é seguir uma linha reta, é seguir uma linearidade. Quando, na verdade, nossa vida, eu costumo sempre dizer isso, que a nossa vida, é um caminho, ok? Que nesse caminho tem curvas, nesse caminho tem estradas esburacadas, nesse caminho tem pedras, nesse caminho tem curvas perigosas, como também tem lugares plenos, lugares retos, né? Vai ter lugares de seca, lugares de paisagens lindas, né? Então, assim, a gente vê quando a gente viaja como né? A gente vai viajando, tem cidade que tá fazendo sol, a gente já entra em outra que tá chovendo. Então, assim, a nossa vida é isso, querido. A nossa vida é isso. E tem muitas pessoas que, assim como Pedro, elas se afastaram da presença de Deus. Elas se afastaram do Senhor. Porque elas disseram, não, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu assisti o que não devia, eu falei o que não devia. Eu tive atitudes incoerentes com aquilo que eu disse que ia ter. Sabe, eu falei que eu ia orar, que eu ia buscar, que eu ia jejumar, sabe, eu coloquei um projeto na minha vida em relação à minha vida com Deus, ou talvez em relação à sua vida financeira. Não, eu falei que eu ia me organizar, que eu ia ter o meu negócio, mas na primeira dificuldade, quem chegou? A bendita da inconstância. E você fraquejou e retrocedeu. Talvez você colocou um projeto de ser mais saudável, de praticar atividades físicas, de cuidar mais de você, mas na segunda semana, no terceiro dia, você não dá mais pra mim. Isso se chama inconstância. E a inconstância, ela tem roubado muita gente. A inconstância, ela tem assaltado muitas pessoas, ela tem roubado sonhos, ela tem roubado a esperança de muita gente que tem deixado de crer, que tem deixado de sonhar porque falhou em algum momento da caminhada, porque deixou de crer em algum momento da caminhada, porque duvidou em algum momento da caminhada, porque se decepcionou consigo mesmo, como Pedro se decepcionou consigo mesmo, ou talvez se decepcionou com pessoas ao decorrer da caminhada. Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Voltou a pescar. Mas Jesus, quando ressuscitou, foi até Pedro. Pedro viu Jesus, mergulhou ali nas águas com vergonha. Logo após, ele tem um diálogo ali à beira da praia, em que Jesus restaura a sua fé. E Jesus, por 3 vezes, questiona Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E na terceira vez, Pedro declara: sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E na primeira pergunta é interessante que Jesus perguntou assim: Pedro, você me ama mais do que os outros? Se fosse o Pedrão de antigamente, não, que é isso, Senhor, não precisava nem perguntar. Não, eu sou o Pedrão, o cara que faz, o cara que acontece, corta areia de gente, o cara que anda sobre as águas, e isso aí, eu sou Pedro. Mas agora Pedro, ele entendeu o que é ser tratado por Jesus. E Pedro teve a sua fé restaurada, e depois a gente vai ler lá o livro de Atos, tem relatos de Pedro pegando a palavra, cheio do Espírito Santo, Pedro curando enfermos. Amados do Senhor, não é porque você falhou, não é porque você passou por um momento de inconstância espiritual que Jesus vai te deixar, não. Não é porque você deixou de orar durante um tempo que Jesus ele te abandonou, que Jesus não te ama mais. O amor dele por nós continua sendo o mesmo, embora ele não ame o pecado. Isso é obviamente que não nos dá legalidade para ficarmos pecando propositalmente, simplesmente porque Deus nos ama, simplesmente porque Deus nos perdoa. Entenda que não é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre a pessoa que quer agir de mau caráter com o próprio Deus, porque isso não funciona, amado. Mas eu estou falando de gente que falhou, de gente que se cansou na caminhada, de gente que, como Elias, sentou debaixo do pé do zimbro e disse: eu quero morrer, mesmo a gente entendendo que ele de fato não queria morrer. Porque se ele quisesse morrer, ele teria ficado lá para Jezabel matar ele, né? Então, mas ele pede para ser a morte. Senhor, eu não aguento mais. Eu pensava que comigo ia ser diferente e tal. Amados,
Talvez você esteja nessa situação de cansaço físico, emocional. Você esteja passando por um momento de fadiga, sabe? Aquele momento que você fala, não, eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais ser quem eu era antes no evangelho. Eu não consigo ter mais aquela chama, aquele fogo, aquele anseio pela presença do Senhor como eu tinha antes. Talvez você fale, não, eu não consigo, mas eu leio a Bíblia, eu não consigo mais entender o que a palavra está me dizendo. Eu não consigo mais discernir o que Deus quer para minha vida. Eu não consigo mais discernir o que real é a vontade de Deus para minha vida. O que realmente é a vontade de Deus para minha vida. Talvez você está num momento da sua vida que você desistiu de você mesma. Você desistiu dos teus sonhos, você desistiu dos teus projetos, você desistiu de tentar. Sabe aquele momento que você, se larga lá, e deixa a vida me levar? Pois é, talvez você esteja assim. Mas eu quero dizer para você que não é porque você passou por um momento de inconstância que Deus vai deixar você. Pedro, na terceira vez, ele disse, tu sabes, Senhor. Tu sabes. Tu sabes da minha humanidade, tu sabes da minha fragilidade, tu sabes. A Bíblia fala que há um poder que se manifesta na nossa fraqueza, querido. É quando Jesus disse, a palavra do Senhor diz, olha, eu escolhi as coisas vis, desprezíveis, aquelas que não são, para confundir aquelas que são. Jesus veio para os doentes. Quando ele estava aqui na terra, quando ele peregrinou aqui na terra, ele andou com pessoas que ninguém queria. Prostitutas, endemoniados, publicanos, pecadores, aleijados, coxos, leprosos. Tocou em pessoas como a mulher com fluxo, ele tocou, melhor dizendo que a mulher tocou nele, mas ele o permitiu, em pessoas que ninguém queria tocar. Ele entrou em casa de pessoas como Zaqueu, que ninguém queria entrar. Mas é justamente por isso que você carece da graça de Deus. É por você ser humano. Jesus não chamou super-herói. E deixa eu dizer uma coisa bem clara para você, amado. Não tem como decepcionar a Deus. Tá bom? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo quando ele te chamou, quando ele te tirou de onde ele te tirou, quando ele te escolheu, quando ele se revelou a você. Ele sabia o que ele estava fazendo. Não, Jesus não mudou de endereço. Ele não mudou, ele não confundiu as bolas. E Jesus não é como nós. Ele sabia que na caminhada você ia falhar, ok? Ele sabia que em um dado momento da sua vida você iria pecar, talvez, que você iria fraquejar na fé. Mas mesmo sabendo disso, ele quis você. Ele quis você e ele quer você. Não desista do evangelho. Não desista de Jesus, não desista do propósito, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, porque você pensou em desistir, porque você fraquejou em um momento da caminhada, porque você talvez passou por um momento em que você pensava que a caminhada era uma linha reta, mas na verdade você descobriu que tinha uma curva perigosa nesse caminho. E você acabou derrapando nessa curva. Aleluia. A palavra do Senhor diz que há esperança para a árvore cortada. Mesmo se envelhecer no pó, a sua raiz, ao cheiro das águas, ela pode brotar e parecer uma muda nova que acabou de ser plantada, querido. Há esperança. Há esperança. Pedro estava cortado pelas suas próprias atitudes, pela sua própria inconstância, pela sua própria humanidade. Jesus não chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pessoas imperfeitas, que estão dispostas a andar com Ele. Andar com Ele, que age com sinceridade. Se você errou, se você falhou, se você fez alguma coisa que desagradou ao Senhor, se arrependa. Pedro precisava ser moldado por dentro e por fora. Talvez Jesus está te moldando nessa situação. E Jesus está falando, não é momento de você largar a rede e voltar atrás. Não é momento de você
deixar de fazer, ou em um momento não é momento de largar a rede no primeiro episódio com Pedro. E no segundo momento não é momento nem mesmo de pegar a rede, talvez. Porque ele havia desistido do propósito de ser pescador de vidas. Ele tinha desistido. Porque Jesus também havia morrido. E talvez ele se esquecera das palavras de Jesus em falar que iria ressuscitar. E talvez você também tenha se esquecido das palavras de Deus para você. Talvez você tenha se esquecido das promessas de Deus para você. Talvez a inconstância, talvez esse invariável. Você vem há tanto tempo tentando, nadando, que você se encontra cansado, fadigado. Mas ele tem descanso para a sua vida. Ele tem descanso para você. Não pare de orar, essa é coisa do diabo, porque você está passando por... Ah, mas tem tanto tempo que eu não oro. Será que Deus vai deixar de ouvir aquela irmãzinha santa, cheia do fogo, do manto, do poder, para ouvir eu? Ô, querido, vai. Porque o mesmo Deus da irmã cheia do fogo, da unção, do poder, que revela, que ora, que profetiza, é o mesmo Deus daqueles que estão sem conseguir nem mesmo abrir a boca para orar. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele te ama. Jesus não nos mede por isso. Então, se achegue mais a Deus. Se você pecou, se você negou a Ele, não é tempo de se afastar, como o diabo está te dizendo. Não. Isso é conversa. Isso é conversa para te tirar de cena. Não. Isso aí não cai nessa, querido. Se você falhou, se você errou, começa hoje. Ah, mas eu não tô conseguindo nem orar. Eu joelho, eu oro, parece que Deus nem tá me ouvindo. Parece que eu tô doido, parece que eu tô falando só. Tranquilo, todo mundo passa por isso. Até aquele pastorzão cheio do poder, que você pensa que é cheio de poder, né? Que a gente só sabe se é cheio do poder mesmo quando a gente convive com uma pessoa. Mas enfim, isso já é outra conversa. Mas até aquela pessoa passa por esses momentos. Mas tem muita gente que admite. Tem muita gente que admite fraqueza. Mas tem outras pessoas não. Que preferem vestir uma capa de super-herói, de super crente, né? E isso aí, uma hora acaba desmoronando. Não queira ser um super crente. Não queira ser uma super, ultra, mega mulher de Deus. Porque isso aí, meu irmão, tudo é graça. Tudo é amor. E às vezes quando você expõe a tua fragilidade para alguém, você está ajudando uma pessoa. Entenda que você não só ajuda quando você expõe as tuas fortalezas. Às vezes você expor força demais, acaba inibindo aquela pessoa que se acha mais fraco do que você. Então, que essa palavra chegue ao seu coração, né? O vídeo já está aqui em 18 minutos. Não posso passar disso. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de assunto para estar tratando, para estar falando, eu quero estar gravando mais vídeos, eu quero estar abençoando a vida de mais pessoas, quero estar compartilhando com vocês, e eu espero que o Senhor abençoe, né? Que você não desista. Caiu? Ralou o joelhinho? Foi? Não tem problema não, levanta, né? Passa um mertiolatezinho. Levanta, caminha de novo. Ah, mas se lá na frente... Não tem problema, a vida da gente é assim mesmo. Todo ser humano é assim. Todo ser humano é assim. E é justamente essa nossa incapacidade que abre caminho para que essa suficiência de Deus seja manifesta na nossa vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.